Boa noite. Estamos começando o primeiro programa Portal das Gurias e eu sou Daniele Fleck. Eu sou Daiane Pérez e essa nova proposta vem trazer uma pegada diferente, preparada com muito carinho para você, que assim como nós, é uma mulher alvoradense. Eu sou a Mariana Viegas e nesse primeiro programa a gente não poderia deixar de falar do assunto mais comentado do momento, a quarentena por causa do novo coronavírus. Vamos receber aqui no estúdio a secretária municipal de saúde, Neuza Bruzzi, para responder as perguntas sobre o combate à Covid aqui em Alvorada. Além disso, preparamos dicas de como entreter as crianças nesse período de isolamento social. E também outras dicas para tratar da rotina diária de beleza que você pode ter em casa, fazendo de uma forma simples e bem fácil. E vamos também te ensinar a fazer uma máscara de proteção, utilizando apenas uma camiseta, para proteger você e quem você ama. Vem com a gente! Mande suas perguntas, sugestões, participe conosco. Está começando o Portal das Gurias! E o assunto agora é cuidados com a beleza para fazer em casa mesmo. Não é porque estamos em isolamento social que a gente não vai ter os cuidados necessários com a beleza. E tem sim como manter uma rotina em casa de alguns cuidados bem básicos que vai deixar você ainda mais linda. Vamos falar de alguns cuidados com a pele então. Você pode começar fazendo uma limpeza de pele bem sutil em casa mesmo com aquilo que você utiliza. Pode ser feito com um sabonete da sua preferência ou se você costuma usar algum produto já indicado para sua pele. Não podemos esquecer nunca, meninas, de usar o protetor solar mesmo estando dentro de casa. A exposição a algumas luzes e também ao aparelho celular e computador também danificam a nossa pele. Principalmente a mulherada que está trabalhando em casa em home office, fica em frente à tela, é importante sim passar o protetor solar. Cuidado então com os cabelos, né? Alguns cuidados com os cabelos são bem importantes quando a gente está em casa. Geralmente a mulherada, quando está em casa, costuma o quê? Usar o cabelo preso. É mais prático, é mais fácil, estamos em casa mesmo. Mas fique você sabendo que usar o cabelo amarrado o tempo todo danifica muito os fios. Torna eles quebradiços e também mais frágeis. E algumas de nós ainda têm o hábito de, na correria, dormir com o cabelo molhado, o que também prejudica. Meninas, todo o cabelo pede uma hidratação. Então aproveite esse momento em casa para utilizar receitas caseiras ou algum creme que você goste de usar para fazer aquela máscara de proteção, deixar lá enroladinho com o creme, aproveitar esse tempo para ficar ainda mais bonita. Quem não gosta de ter um cabelo cheiroso, um cabelo bem brilhoso, bem lindão, né? Vamos aproveitar a quarentena então para isso. Quanto às makes, tá aí a Mari que adora uma make, a Dani também. A gente pode também aproveitar a quarentena para usar aqueles tutoriais que a gente fica olhando lá no Insta, no Face. Vamos colocar em prática em casa, pega lá os tutoriais, pega as maquiagens que tem e vamos testar. Quem não gosta de estar bonita, né? E às vezes a gente não tem tempo de usar as dicas de maquiagem, tem medo de errar porque tá com pressa para sair. Então aproveitar esse tempinho em casa para fazer as makes em casa, testar cores de batom, coisas que não experimentou ainda, fazer, ficar bonitona. Casa mesmo. Cílios postiços, né? Sim, que é aprender, né? Aprender a grande dificuldade da mulherada colocar cílio. Treinar, né? Como colocar os cílios. Aproveita esse tempo, meninas. Pega lá a colinha e vamos testar, realçar o olhar, ficar bonitona em casa mesmo. Dicas sobre as unhas, né? Mulherada que gosta aí de cuidar das unhas. Nesse momento de pandemia, o mais indicado é manter as unhas bem curtas e aparadas para facilitar na hora da lavagem, da higienização. Mas tem algumas mulheres que não curtem isso. Então assim, quem não gosta dessa coisa de tem que cortar a unha bem curtinha, você vai ter que fazer o quê? Mais cuidados ainda, para não trazer o vírus para dentro da sua casa. Redobrar a higienização das mãos e também do uso de álcool gel, independente do comprimento da unha. Mas quem usa a unha comprida tem que ter mais cuidado. Limpar embaixo com uma escovinha, secar bem, manter a unha bem limpinha.
E você também pode fazer o uso de cremes nas suas mãos, que vai também hidratar as cutículas e evitar o ressecamento, por causa do uso do álcool gel. Uma outra dica bem importante, que aí eu que vou gostar assim, de dar essa dica, aproveitar esse tempo em casa, meninas, para colorir as unhas, usar cores diferentes, cores que às vezes no seu trabalho você não pode usar pela profissão que exerce, ou até mesmo porque tem vergonha, fica tímida em usar aquela cor mais ousada. Aproveita que está em casa e vamos usar a imaginação, fazer desenho, colar pedraria, usar esse tempo para ficar ainda mais bonita e descobrir aí um novo hobby ou um novo talento. Vamos falar também de roupas? Pois é. Roupa também é cuidado com a beleza. E como é que tá o seu guarda-roupa? Tá tudo arrumadinho ou tá bem bagunçado? Às vezes na quarentena ele acaba ficando mais bagunçado, né? Mas você pode aproveitar também esses dias que você está em casa, organizar um horário no seu dia para colocar todas as roupas em dia. E o que a gente pode fazer? Um ato também de solidariedade. Separar aquilo que você não usa mais. Não usa mais aquela bolsa, aquele sapato, não combina mais com o seu estilo, tais joias, tais coisas, você não usa mais. Separa tudo, lava, empacota e faz uma outra mulher feliz. Vamos fazer doação, vamos abrir o roupeiro, coisas que a gente não usa mais, doar para outras pessoas que estão precisando. E assim você aproveita para organizar o guarda-roupa e também até descobrir aquelas peças de roupas que você não sabia que combinava, montar novos looks e deixar a casa também mais bonita, assim como você. Vamos aproveitar esse período para cuidar de nós e quando essa quarentena acabar, você vai sair de casa arrasando. Unha em dia, cabelo lindão, pele bonita. Lembrando que nesse momento, né, em que a gente está com os ânimos aflorados por conta do isolamento, de não poder sair, se cuidar é cuidar da saúde mental também, né? Isso. Nos ajuda a manter a saúde mental. Se sentir plena, se sentir bem, né? Se sentir bonita, para poder compartilhar momentos felizes, né? Não é só de tristeza. Vamos tirar o melhor dessa quarentena, né? Verdade, Gris. Bom, pessoal, vamos falar agora sobre mais um dos desafios em relação à quarentena, que é quem tem filhos em casa, a questão dos estudos, né? Lembrando que não são férias, e sim um período de atividades escolares em casa. Então, com isso, é bem importante manter uma rotina com as crianças, tá? Uma rotina tanto para o horário de estudos, horário de brincar, manter uma organização em relação a isso, para que as crianças possam ter um aproveitamento desse período em relação às atividades escolares. Eu acho que num primeiro momento, todas as mães que estão home office, trabalhando em casa, acabam recorrendo aos tablets, televisão, celular, só que isso interte eles por alguns dias. Depois já não basta, e sem falar que é extremamente prejudicial à atenção e tudo mais da criança, né? E aí entra a criatividade. Hora dos pais tentarem estreitar esses laços, se aproximarem dos pequenos e inventar as brincadeiras. E para isso eu preparei uma listinha aqui para vocês de algumas atividades para fazer com seus filhos em casa, tá? Que pode ser desde uma sessão de fotos com as crianças, utilizando máscaras, acessórios, brincadeiras, para manter elas mais próximas também de vocês. Então, essa aproximação entre pais e filhos é super importante nesse momento. Até para quando chegar a hora, a parte das atividades da escola, as atividades escolares, vocês terem uma interação entre si. Então, não pode focar só na atividade escolar. Então, tem que ter momentos de descontração, momentos de brincadeira, que é como a Daiane falou, é um momento muito importante para estreitar esse vínculo familiar, num sentido mais amplo. Fora que fazer um álbum fotográfico vai gerar lembranças, recordações, né? De um momento que não volta, né? Exatamente, aproveitar esse momento para isso. Aproveitar esse momento, pega lá aquela caixa cheia de fotos de quando ele era nenê, da gravidez, mostra pro filho, traz ele para perto, ajuda a organizar essas fotos. É uma maneira de recordar, como a Mari falou, e também da criança saber mais da história dela. Vai ser uma tarde bem agradável se vocês fizerem isso. Outra questão também bem importante, desculpe, Daiane, te cortando, mas outra questão também bem importante é relembrar as brincadeiras de infância dos pais e explicar como era isso na nossa época, assim, que não existia tablet, que não existia celular. Na verdade, acho que para alguns
Não existe nem telefone, né? Mas vamos deixar isso para um outro momento. E também fazer a criança gastar energia, né? Porque como ela está em fase de crescimento, a questão hormonal faz com que ela tenha mais energia e por isso ficando dentro de casa às vezes ficam uns terrores, né? Então fazendo gastar energia. É ela vai verdade, dormir mais disso eu tranquila. sei bem. Eu tenho só um que tem 5 anos, meu filhote, Luiz Felipe. Eu adorava fazer uma brincadeira de cabana, que minha mãe virava o sofá assim, ó. Eu ficava embaixo do sofá. Cabanas são ótimas. Cabanas são boas, eu tenho uma boa lembrança de cabanas, uma brincadeira bem legal. Os pais podem participar, o pai pode ajudar a montar a cabana, a mãe pode ajudar a botar as coisas dentro da casinha. Se tem casal de filhos também é bacana brincar disso. Fazer um Eu acho que lanche vale dentro bem da a cabana. pena Uma fazer um coisa bem lanche. legal é fazer acampamento também. Essa é uma dica bem importante, assim, que funcionou aqui em casa, que é fazer o acampamento. Dormir todo mundo, botar todos os colchões, o colchão na sala e dormir todo mundo na sala de casa para o final de semana, para fazer uma atividade diferenciada. Então isso também vai interter e vai trazer a questão do vínculo também. E criar memórias, né? Eu acho que para criança também é bem importante a criação de memórias. Quando a gente se torna adulto, resta essas memórias, né? Ter essas memórias. E o fato dos pais agora estarem acompanhando essa educação dos filhos em casa, a parte escolar, faz com que muitas mães consigam ver a dificuldade dos filhos, que às vezes na escola, só aquele período escolar com a prof, com os colegas, a mãe não consegue ver. Às vezes o meu filho tem dificuldade em juntar as letrinhas, mas ele é bom em matemática. Mas o meu filho é muito bom com números, mas não consegue às vezes desenvolver tal coisa, não presta atenção na historinha, não fica sentado quando eu tento explicar. Imagina na sala de aula, que tem outros colegas, a professora e outras coisas para tirar atenção. Eu acho que isso também é válido para as mães que estão em casa, aproveitar esse momento para ver onde estão as dificuldades do meu filho, aprender com elas, compreender e ficar mais perto do filhote, que também é bom. Não vamos tirar esse período de confinamento como uma coisa ruim, mas como a Mari disse, estreitar laços e criar boas memórias com os nossos filhos. Às vezes, se tu cria atividades lúdicas, tu faz com que a criança pegue gosto por determinadas áreas, né, de estudo, que às vezes na escola ela não desenvolve gosto. Sim, e até fazer alguns links, né? Por exemplo, fazer um bolo com a criança, ela vai estar aprendendo algumas coisas sobre quantidade, sobre números. Então, assim, sempre dá para também nas atividades do dia a dia linkar com as atividades escolares. Isso é bem importante se fazer nesse momento. Aí as dicas, então, gurias, de como entreter os pequenos nesse período de confinamento. Colocar a criatividade para funcionar. Onde eu devo ir? Qual o principal, qual a primeira medida, assim, que a gente procura ajuda onde, né? Boa noite, Mari. Boa noite, Dai. É um prazer estar aqui com vocês no programa de inauguração. Muito sucesso para vocês. Muito obrigada. Assim, eu tenho certeza que a mulherada, as gurias vão aproveitar muito, né? A Daiane também, né? A Dani, né? Importante salientar que também está conosco. Bem, iniciaram os sintomas: dor na garganta, febre, tosse, né, coriza. Procure a sua unidade no seu bairro, a unidade básica de saúde do seu bairro, ou o centro de saúde, né, que fica na Venceslau Fontoura, na Rua do Ginásio. Para quem não sabe, na Rua do Ginásio. Bom, mas o estado se agravou, o quadro se agravou. Eu começo a ter um problema de respiração, dificuldade para respirar. Daí sim eu vou me dirigir ao hospital. Se eu não tiver febre, só tiver os sintomas mais leves, o que eu faço? Eu ligo para a Secretaria de Saúde, nós temos uma equipe, a doutora Alessandra, médica do município, Alessandra Girelli, nós temos a doutora Karina Halber, né, Karina Halber, também na nossa secretaria, atendendo as ligações e orientando o responsável daquela família, a pessoa que ligou,
como proceder dentro do ambiente familiar. Então, nós temos as 3 situações. Não apresentou febre, fizemos o isolamento domiciliar. Apresentou febre, procure a sua unidade ou o centro de saúde. E deu o problema da respiração, comecei a ficar ofegante, né, dificuldade para respirar, procura o hospital. Tá certo. E a questão dos testes? Está sendo realizados testes em Alvorada? Vocês já têm mais ou menos quantos testes foram realizados? Nós recebemos, no primeiro momento, nós começamos testando todos aqueles que chegavam no centro de saúde, pelo SWAB, né? O primeiro teste, aquele que nos primeiros dias já é possível saber se é positivo ou negativo. Só que o número vem muito pequeno, 5, eles vão dispensando de 5 em 5, o Estado vai dispensando. Então o que o governo federal fez? Ele encaminhou os testes rápidos, né? Depois da pesquisa, que daria certo, encaminhou para a gente. Bom, nós recebemos no primeiro momento 200 testes rápidos. Passamos 40 para o hospital e ficamos com 160, porque nós temos vários lugares. Agora, essa semana, chegou mais testes rápidos, em torno de 1.000 testes. Então, nós vamos passar uma quantia para o hospital e outra conosco. Mas, de acordo com o Ministério da Saúde, o que nós estamos fazendo? O que foi preconizado pelo governo federal. Nós vamos testar os profissionais da saúde, né, e o pessoal da segurança. Claro que nós tivemos alguns casos que nós tivemos que testar também a família, para saber como se deu aquele contágio, né? Então a gente testou a família já de alguns desses que apresentaram o quadro positivo. Né? A questão dos números de pessoas infectadas na cidade, eles foram baseados em uma testagem de quantos, mais ou menos? Hoje testados, nós temos mais ou menos testado uns 32 casos, né? 32 casos da pessoa, fora os familiares. Dentro né? deles, 11 casos confirmados. Isso mesmo, aqui no município. Fora, nós também recebemos pessoas que foram ao hospital em Porto Alegre e foram testados lá. E daí nós recebemos aqui. Daí vocês contabilizam como sendo morador de Alvorada também. Se for morador de Alvorada, sim. Tem todo um sistema, né, do governo do estado e dos municípios para a gente receber a notificação, receber o resultado do teste, para depois a gente começar a fazer o trabalho com a família. Então, esse resultado vem de Porto Alegre, vem do hospital ou do laboratório que atendeu, né? E tu saberia me dizer mais ou menos quais são os cuidados que as pessoas estão tendo em casa, né, na questão do isolamento das que já foram confirmados os casos? Sim, o que a gente solicita? Que destine um cômodo da casa, se for possível, porque a gente sabe que algumas casas não têm condições de dividir, mas se for possível, deixe um cômodo para essa pessoa, para que ela fique ali, naquele local. Se ela vai ao banheiro, ela tem que usar a máscara, né, caseira, ela tem que ter cuidados de manter o distanciamento dos familiares, os materiais que ela usa, prato, talher, copo, tudo tem que ser higienizado, separado. Manter sempre a higiene das mãos, né? E ter um cuidado de não ficar próximo. O ambiente bem arejado, né? Isso é importantíssimo. Esses são os principais cuidados. Certo. E... São 14 dias de cuidados. Sim, tá? sim, importante salientar o tempo, né? Isso mesmo. Porque o teste rápido nós só podemos aplicar, só para explicar para o pessoal entender bem, sim. Só depois do 10º dia, né? Então já aconteceu, já pode ter contaminado outras pessoas. Sim. Então isso, o nosso teste, o primeiro teste que a gente faz, o da SWAB, é muito mais rápido, né? Apesar de que nos primeiros demorou para chegar, porque só o LACEN é que estava fazendo esses testes. Mas hoje nós temos outros laboratórios já fazendo também. Nós não adquirimos o teste rápido, por quê? Porque ainda alguns estão sendo avaliados pela Anvisa, tá? E outro motivo é porque é muito caro. Se nós gastarmos o dinheiro com o teste rápido, né, só para constatar, porque vai ser só para constatar, porque a partir do momento que nós temos um caso, nós temos que
diagnosticar toda a família, então o cuidado é com todos, com toda a família. Nós vamos gastar muito e nós não temos verba para isso. Então nós recebemos as orientações do governo federal e recebemos os testes e vamos seguir essa linha de testar realmente aquele que for uma situação que chega no hospital, um profissional da saúde ou da segurança. Sim. E os familiares daqueles que a gente julgar necessário. Tem uma equipe na vigilância epidemiológica que faz essa visita domiciliar e acompanha diariamente, liga, conversa com alguém da família para saber como é que está a situação. E uma pergunta, se a pessoa vai procurar a UBS, ela está sentindo sintomas, procura a UBS, lá na UBS mesmo ela já recebe as orientações de isolamento, porque às vezes até ir encaminhar ou agravar o caso, né, ela já pode ter contaminado a família, as pessoas próximas, mercados e etc, onde ela circula, né. Então como é que é feita a abordagem nas UBSs? Nas UBSs, tanto a enfermeira quanto o médico vai fazer a consulta, né, e vai colocar quais as orientações que é necessário a pessoa seguir e a família também. É muito importante que a família esteja inserida nesse processo, né? Então ele chega na unidade e se ele diz que já está com algum sintoma respiratório, ele já recebe a máscara e vai passar para o atendimento. A partir dessa semana, todos os nossos agentes, tanto os comunitários quanto de endemias, estão já nos bairros, né, na comunidade em geral, levando as informações necessárias, conversando com as pessoas, visitando, solicitando que elas mantenham o distanciamento, porque a gente sabe que é necessário sair, alguns trabalham, outros têm uma outra atividade para fazer, mas que mantenha o distanciamento, né? Que use a máscara caseira no sair, que lave as mãos com frequência com água e sabão, não é só gel, álcool gel, né? Então que as pessoas realmente façam isso uma rotina para a sua vida diária, né? Secretária Neuza, nós temos uma pergunta então da Sabrina. Ela está perguntando o seguinte: se esses testes que chegaram serão feitos em pacientes com sintomas ou só em profissionais da saúde e pacientes hospitalizados? Não, o médico faz uma avaliação. Se ele, porque nós temos sintomas parecidos da dengue, né, do H1N1. Então, se o médico acha necessário, ele faz o exame, sim, né? Faz o da SWAB, né, que é aquela coleta do material, né, da boca, né? E daí, se não houver essa necessidade, nós vamos orientar e encaminhar para o isolamento domiciliar. E também o teste rápido a gente está deixando mais por profissional, né, da saúde e aqueles casos que chegam no hospital. Mas o outro nós estamos fazendo sim quando há necessidade. Eu aproveito então para já aproveitar que a senhora usou o gancho dos profissionais de saúde, que é uma das maiores preocupações, né, das pessoas e movimentação de solidariedade aos profissionais que estão na linha de frente, né? Aí eu pergunto, como está sendo a relação com os profissionais de Alvorada? Estão devidamente equipados? Como está acontecendo essa relação para deixar eles em segurança, né? Sim, e hoje eu coloquei isso também num pronunciamento que eu fiz, que a nossa preocupação é o profissional que está na linha de frente, né? E toda a equipe sabe que a gente sempre teve um olhar para que todos pudessem ser assessorados. Quando iniciou todo o processo, a gente fez reuniões de imediato, tanto com o médico, com o enfermeiro, para que eles passassem para toda a equipe. Então, o nosso profissional, nós tivemos uma dificuldade no início do processo, na compra dos materiais, porque não tinha no mercado e muitos ainda não têm no mercado. E o preço era muito elevado. Nós fizemos cotação eletrônica para ficar de forma transparente todo esse processo. Então foi aberto, né, para todos assistirem essa cotação eletrônica pelo portal da transparência. E a partir dali começamos o processo de compras. Alguns materiais já chegaram, já estão no almoxarifado, né, e a gente já dispensou para as unidades básicas de saúde. Mas nós temos ainda alguns equipamentos que estão para chegar. Já chegou para nós as máscaras, que era a minha maior preocupação, porque é um dos principais EPIs, né? Sim. Hoje nós temos a máscara.
Nós temos já o álcool gel numa quantidade suficiente para essa demanda. Nós já compramos também os óculos, né? O protetor facial está para chegar, não chegou ainda, está para chegar. As toucas, o avental descartável, tudo isso já chegou. Já chegou e já foi entregue? Já foi entregue na unidade. Está sendo entregue para quem? Está sendo entregue para a coordenadora da unidade e ela que faz essa dispensa. E bem claro, sempre que ela sentir a necessidade, que o material nós entregamos semanal, não deu aquele material para aquela semana, ela liga para a secretaria, para o almoxarifado e as gurias que trabalham fazem a entrega. Nós temos uma outra perguntinha, então, da Aládia. E ela faz a seguinte pergunta, secretária. Uma pessoa que teve o coronavírus e se curou, pode voltar a ter o vírus? Aládia, olha só, isso tudo é novo para todo mundo. Não só para nós em Alvorada, Brasil, mundo. E ainda há um estudo quanto a isso. Porque no primeiro momento, os cientistas, né, os estudiosos, eles colocavam para nós que não haveria novamente. Mas hoje, alguns casos já estão sendo estudados, porque pode sim, eles acreditam que pode ter novamente, né, sintomas, novamente. Uma reincidência. Então, uma reincidência, isso mesmo. Sim. E a Organização Mundial da Saúde já vinha há um tempo alertando, baseado em estudos de outros países, que o uso da máscara se tornou essencial, né? E aqui em Alvorada agora passou pela legislação municipal a se tornar obrigatório o uso de máscaras. A gente tem notado que uma sensação de que as pessoas estão voltando para a normalidade aos poucos, querendo abrir os comércios e tal. Então eu lhe pergunto, sobre o uso da máscara, as pessoas vão ter acesso a algumas máscaras por parte da prefeitura, da secretaria? As pessoas devem comprar suas máscaras? Como vai funcionar a fiscalização também? A partir da semana que vem sai o novo decreto do município, seguindo a linha do Estado, e nós vamos determinar o uso de máscara. Até quero pedir aqui para vocês, para esclarecer uma situação que aconteceu hoje, né? Quando a gente fez a outra live. Pode ficar à vontade, secretária. Eu quero esclarecer para o pessoal que hoje, quando nós colocamos que independente, né, de qualquer situação, nós iríamos determinar o uso de máscara, eu quero colocar para vocês que desde o primeiro momento nós temos o apoio da Câmara Municipal dos Vereadores. Eles têm nos apoiado nesse processo. O presidente da Câmara, Juliano Marinho, é um dos responsáveis e participantes do comitê também do combate ao coronavírus, né, ao Covid-19. Então, houve, acho que, um mal-entendido na hora da fala, mas é muito importante que todos entrem nessa campanha, né? E, claro que vai estar lá no decreto, né? A partir de segunda-feira o uso da máscara, mas também é importante que os vereadores, que as entidades, os comerciantes, todos estejam nessa campanha, que nos ajudem a divulgar a importância de usar a máscara. Então, se houve algum mal-entendido, né, aqui já estamos esclarecendo, não foi no sentido de destituir o projeto, foi no sentido de dizer que nós vamos fazer, porque isso é uma das medidas que tem que ser tomada neste momento e que nós vamos precisar da ajuda de todos para continuar nessa caminhada, tá? Então, a máscara, o que acontece? Nós vamos fornecer para todos os profissionais da saúde, nós vamos fornecer para o usuário que chegar para atendimento, né? Porque ele tem que usar para não contaminar o ambiente, mas para uso pessoal, em casa, na rua, cada um deverá confeccionar a sua. E eu fiquei muito feliz em saber que hoje vocês vão ensinar como fazer uma máscara. Nós vamos ensinar como fazer a máscara. Isso mesmo, e isso é importante por quê? Porque todos vão poder confeccionar a sua máscara, que é de uso próprio, que você vai poder depois lavar, esterilizar, para poder fazer novamente o uso. Então, vai precisar da participação de todos, gurias. E isso que vocês vão fazer é muito importante,
Na próxima semana também a nossa Infecto, lá da Secretaria, vai também fazer uma live ensinando a fazer a máscara. E quanto mais nós pudermos reproduzir isso, muito importante, para que todos tenham essa consciência, né? A máscara nada mais é, né? Como a gente se proteger e também proteger quem a gente O ama, a outro. família, as pessoas que estão próximas. E nós temos uma outra perguntinha. Quanto às máscaras, hoje de manhã, vocês sabem que as filas dos bancos estão enormes devido ao auxílio emergencial e a gente sabe que as pessoas precisam, mas tem que ter a consciência do distanciamento e também do uso da máscara. Hoje de manhã, nós fomos para conversar com o pessoal na fila, uma equipe, e nós distribuímos a máscara hoje de manhã para o pessoal, porque a gente recebeu algumas doações, né? E quando é uma doação, por que não passar para a nossa comunidade? Então passamos para todos que estavam na fila, que chegaram até às 8 horas, e conversamos com eles sobre o distanciamento. O pessoal está consciente disso, e uma das coisas que a gente observou e que a gente quer reforçar, e que vocês coloquem no programa de vocês, que é muito importante, é que as mães não levem as crianças para a fila. Vamos preservar os pequenos, mamães. Isso mesmo, não levem a criança é transmissor, gente, então ela tem que ficar em casa. Por isso que as creches ainda não estão funcionando, por isso que as escolas não estão funcionando. A criança neste momento não é para acompanhar a mãe, não é para acompanhar o pai nem o avô. De preferência que o avô e a criança fiquem em casa e os demais saiam para fazer as atividades que tiverem que fazer na rua. Eu queria perguntar assim, da questão do comércio, que ainda não saiu um posicionamento através de decreto para a abertura do comércio, mas o comércio já está começando a se movimentar com atendimento reduzido e etc, né? Mas daí eu pergunto, vai ter alguma forma de fiscalização que eles atuem somente de máscara e que as pessoas acessem os comércios só de máscara? Sim, isso. Tanto para o funcionário do estabelecimento estar protegido, quanto para a pessoa que vai acessar esse serviço. Então é muito importante que os dois usem. E isso nós vamos colocar no decreto, sim. Difícil é fiscalizar todos, porque nós não temos um grande número de fiscais. Então a gente quer deixar isso bem claro para a comunidade, que a gente conta muito com a conscientização de cada um e de ajudar o colega, o vizinho, a família a entender isso. O que nós precisamos? Chegou numa fila, peça, mantenha a distância do da frente e quando chegar o de trás já peça para ele ficar 1 metro de distância. Nós temos que ajudar. Da mesma forma que os fiscais, neste primeiro momento, o prefeito José Arno Apolo pediu que a gente fizesse a orientação. Então a gente fez, ficamos 1 mês e agora nós vamos pedir para que o pessoal realmente cumpra com aquilo que foi solicitado, né? Damos uma perguntinha, vai? Então, gente, se for sair de casa, coloca a máscara para ir no comércio, onde precisa ir, tenta deixar os pequenos em casa. A gente tem a pergunta da dona Eliana Viegas. Nos casos confirmados e agravados pelo vírus, estão sendo tratados em Alvorada ou estão sendo transferidos para Porto Alegre, secretária? Não, em Alvorada. Estão sendo tratados em Alvorada. Nós só temos um caso que está hospitalizado no Hospital Conceição. Só um caso, os demais já estão em isolamento domiciliar. Nós temos uma outra perguntinha da Daniele. E se a comunidade quiser doar máscaras, como proceder e quem procurar? Que bom, Daniele. Olha só, o pessoal está doando, por isso que a gente tem essa quantidade para oferecer para o pessoal das filas, naqueles locais que a gente vê um maior número de aglomerações, né? Então, pode ser lá na Secretaria de Saúde ou na Prefeitura, né? Sempre chegando e pedindo para assinar como realmente entregou uma quantia X de máscara para que a gente possa ter esse controle de quantas nós temos, como nós vamos entregar. Então, né? As meninas que quiserem doar já sabem aonde ir fazer esse ato de solidariedade para ajudar a população, porque a Secretaria vai distribuir para o pessoal. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta em relação, se tiver algum caso que se agrave mais, que necessite de um leito, de UTI, com respirador, a Alvorada está equipada para isso? Quantos são os leitos? Como vai funcionar, se vão transferir a pessoa? Sim, nós não temos leito de UTI no Hospital de Alvorada, UTI adulto. O hospital é materno-infantil.
né? Tem um maior cuidado com o período de gestação, né? E nascimento das crianças. Então, assim, gente, o que o diretor, né, em reunião conosco, com o prefeito, se colocou? Ele abriu um número de leitos maiores de enfermaria para atender, né, os casos graves, mas o gravíssimo, que precisa de respirador, nós estamos para receber 5 respiradores, né, 3 ou 5, ainda estamos aguardando, mas se estiver lotado aqui, vai para Porto Alegre, tá? Mas o que tem que ficar claro? Por isso o uso de máscara, por isso o distanciamento e por isso a higienização e manter os ambientes arejados. Justamente para que não tenha muita gente infectada, né, contaminada no mesmo momento, necessitando de respirador, UTI. Então, esse é o cuidado. Por isso que a gente solicita que todos cumpram com esses processos, para que a gente não lote o hospital. Nós temos uma outra pergunta, o pessoal de casa está participando bastante. A pergunta da Kátia Valim. E os locais que não têm álcool gel, como caixa 24 horas e lotéricas? Lotéricas todas deverão ter, e os caixas 24 horas também. A gente fez uma reunião com os bancos, né, a semana passada, e a gente orientou sobre tudo que eles deveriam ter como providência nos seus locais de trabalho. Então, nós estamos passando, e a maioria já tem o seu álcool gel na entrada. São poucos os lugares que ainda não tem, principalmente na avenida, né, gurias? Que é onde concentra o maior número de pessoas passando. Mas essa semana também nós já estamos com as agentes comunitárias fazendo a visita também nos bairros e avaliando realmente quem está fazendo, quem não está fazendo e orientando para que faça. Certo. E uma das preocupações do mundo inteiro com relação ao Brasil é que o Brasil segue tendo um número alto de casos e também de mortes, né? Podendo se tornar o próximo epicentro da pandemia. E aí eu pergunto, aqui no Sul a gente sofre com frio, né? O frio pode estar se aproximando no próximo mês ou nos próximos meses. E aí eu sei que as unidades de saúde lotam com casos de bronquiolite, de bronquite, de pessoas com problemas respiratórios. Como vai ser feito um procedimento de que as pessoas que realmente tenham o vírus não entrem em contato com essas pessoas por causa da superlotação? Vai ter algum procedimento de triagem separado? Como vai funcionar? Sim, tem já uma normativa para isso, né? A pessoa chegou, a primeira coisa que ela tem que fazer é identificar-se ali na recepção, quem vai dar o primeiro atendimento, dizendo que ela está com sintomas respiratórios. Vai ser oferecida uma máscara para ela e já vão colocá-la num local já separado dos demais para que o atendimento seja prioritário, né? Então a gente tem esse cuidado, principalmente quando tem criança no ambiente, né? Nós temos uma pergunta da Helena. Boa noite, Neuza, tenho uma dúvida. Essas pessoas que estão infectadas, a orientação é colocar toda a família em isolamento de 14 a 15 dias? A pessoa pode estar assintomática com os faltou a palavra agora. Com os sintomas, né? Então, ela de imediato já deve se manter isolada. Tem umas que vão estar assintomáticas, não vão ter o sintoma, não vão apresentar de imediato. Por isso que aquelas que já têm os sintomas deverão tomar o cuidado para que não transmita para essas pessoas da família. Então, por isso o distanciamento, por isso permanecer não no mesmo ambiente, que a pessoa deve ficar isolada, né, num outro ambiente, e ter esses cuidados todos. Mas pode, agora neste momento nós já estamos testando alguns familiares, né, nessa situação para que a pessoa tenha esse cuidado maior. Mas no momento não vamos conseguir testar todos, mas algumas famílias que a gente julga necessário, nós estamos sim testando. Isso quem vai é a equipe de epidemiologia e eles é que fazem esse diagnóstico, tá? Nós temos uma outra pergunta, então, secretário Jefferson Ávila.
Ele tem o seguinte questionamento. Na visão da Secretaria, como fica a questão da população idosa de Alvorada, que necessita sair para atendimento médico, fisioterapia, ir para o comércio? Como que funciona Jefferson, isso? o médico, as outras doenças continuam. Tem que procurar um médico, sim, não é só problemas respiratórios, tá? Então, tem que procurar o médico. Fisioterapia, se é aquela fisioterapia contínua, dá para cessar por algum tempo. Mas se há uma necessidade de manter, será mantido. E qual era o outro item? Ir para o comércio. Para o comércio. Isso a gente tem pedido para que todos se organizem, para que o idoso e a criança não vá para o comércio, que outra pessoa faça, um parente, um responsável, ou até mesmo um vizinho, para não colocar em risco essas pessoas. Então a gente solicita que o idoso não vá para o comércio, né? Que ele permaneça em casa. A gente tem a perguntinha também do Fábio Medeiros. Dos casos testados, quantas pessoas já se curaram da Covid-19? 5 pessoas dos 11 casos confirmados, 5 pessoas já se curaram. Aproveitando, falando sobre os casos de Alvorada, que são 11 confirmados, né? Confirmados. A maioria foi divulgado pela Secretaria, a localidade deles. Isso. E a maioria se localiza no Jardim Algarve, no bairro Jardim Algarve, né? E relativo a isso, vocês estão pensando alguma política diferente para lá, para o Jardim Algarve, de orientação, de distribuição de máscaras, já que a maior concentração de casos é lá? Nós estamos fazendo a visita, né, naquelas famílias que pertencem à unidade Porto Verde, à unidade do Algarve, para conversar, para orientar, levando, né, um informativo. As 2 unidades também estão preparadas para receber esse pessoal. E agora nós vamos, as gurias também começarão a trabalhar junto ao comércio, né, o grupo de fiscais, para orientar e notificar se for necessário, né? Haverá Porque notificação. haverá notificação para que as pessoas cumpram com a sua parte também, né? Certo, mais perguntas daí? Por enquanto não está aberto o link de perguntas. Pode continuar. Então, assim, outra preocupação também, como Alvorada se localiza do lado de Porto Alegre tem vários casos já confirmados também, e grande parte da população de Alvorada se desloca para trabalhar em Porto Alegre, né? Com a possível volta à normalidade de Porto Alegre, a rotina do comércio e a ida das pessoas de Alvorada para Porto Alegre, vocês estão pensando em alguma coisa nesse sentido de prevenção, de relação também com a empresa de ônibus, para que seja reforçada a questão da prevenção com o uso de máscaras? Na primeira semana em que nós começamos o isolamento social, de imediato a gente já orientou, né, a empresa de ônibus de Alvorada, as 2 empresas, que elas tomassem as medidas necessárias de higiene do ônibus. Isso foi solicitado. Na semana passada a gente reforçou, né? E neste momento, outra medida é o uso de máscara, né? Para acessar o ônibus, as pessoas vão ter que colocar máscara para não colocar os demais, né? Em exposição. Em né? exposição. Nós temos mais uma pergunta. A Daniele faz a seguinte pergunta. O Hospital Conceição está dando suporte para os atendimentos de Covid? Caso precise de mais leitos, tem algum outro hospital para dar suporte? Sim. Neste momento nós temos para dar suporte para a Alvorada. Claro que isso muda, gente. De acordo com o número de casos, o Estado vai disponibilizando outros lugares. Mas neste momento nós temos o Hospital Conceição, o Hospital Clínicas e uma das UPAs de Porto Alegre. Então, mas primeiro passa pelo nosso hospital, né, de Alvorada, entra no sistema e eles daí fazem a remoção, a transferência, né? A Silvia ali está falando sobre Sugestão. linguagem de Libras. Então, nós já tínhamos pensado isso quando a gente formulou a ideia de fazer o programa das gurias. E se tiver alguém de casa que quiser participar, pode entrar em contato conosco. Toda ajuda é muito bem-vinda. Nós somos mulheres alvoradenses querendo ajudar vocês. Se tiver alguém em casa assistindo que gosta da linguagem de Libras, domina bem, pode vir com a gente. Entre em contato conosco, vamos ficar bem felizes, né? Verdade. Era uma das preocupações que a gente tinha mesmo.
Neuza, secretária, eu lhe agradeço a participação, a sua disponibilidade de vir responder aos questionamentos, às nossas dúvidas. E era isso, o Portal das Gurias está muito feliz de poder ter te recebido nesse dia. Alguma mais perguntinha? Nós imaginamos como deve ser a demanda, né? Nós temos acompanhado a quantidade de lives que a secretária tem precisado fazer. Nós imaginamos como mulheres nos colocamos no seu lugar, né? Que é mulher, tem aquela agenda super corrida, casa, família e o trabalho, e agora você está na linha de frente de um momento muito importante aqui na Alvorada, né? Isso. A gente tem então a pergunta do Juliano Marinho. Perguntinha dele. Vai. Posso? Claro. Produção. Deixa eu ver se entra ali para mim. Por que esperar por um decreto semana que vem se tem a lei aprovada na Câmara? Pergunta do Juliano para a senhora, então, dona secretária. Tranquilo, né? Tem o decreto, que bom que foi feito, veio nos auxiliar. Não, a lei, né? Só que precisa ser sancionada pelo prefeito. Hoje estive com a Secretaria de Gabinete e ainda não foi sancionada. E os dois andam juntos, tanto o decreto quanto a lei. O importante é conscientizar as pessoas do uso de máscara. É isso que nós queremos. Gurias, eu quero agradecer esse espaço porque, muito obrigada. Porque o nosso alvoradense, ele tem que ter as informações bem claras, né? Bem precisas, porque a cada dia muda, porque o vírus é novo para nós também e para a equipe técnica da secretaria também. Então a gente vai fazendo, vai evoluindo e a cada dia vão tomando novas medidas. Por isso que a gente quer estar em contato sempre com vocês, levando a informação daquilo que está acontecendo no nosso município, para que vocês todos realmente saibam como está a situação do Covid-19 em Alvorada. Agradeço essa oportunidade, a Mari, a Dai, e dizer para vocês que eu desejo muito sucesso, mas nem vai ser necessário porque vai ser um sucesso, né? De toda essa equipe que está atrás das câmeras também, né? Todo esse pessoal que está envolvido nisso. Sucesso, muito obrigada pela oportunidade e uma boa noite. Obrigada. Muito obrigada, secretária. Eu queria dizer que daí, como a senhora mencionou anteriormente, a gente vai ensinar o pessoal de casa a fazer uma máscara também rápida, para que a gente possa, todo mundo na cidade, estar usando máscara e se prevenindo, né? Muito bem. E a gente quer aproveitar o momento também para ressaltar a importância da solidariedade do povo alvoradense, que se mostrou muito eficaz nos últimos dias. Aconteceu um incêndio alguns dias atrás no bairro Aparecida, na rua Pedro Osório, e o povo, mesmo em isolamento, tratou de se unir e se mobilizar para ajudar as famílias atingidas, né? Rapidamente as famílias conseguiram muitas doações, e isso pra gente demonstrou que o povo consegue ser muito solidário, né? Minutos após saber desse incêndio, as pessoas já estavam nas redes sociais, chamando os amigos, os vizinhos, para saber quem tinha o que para doar, já contatando com pessoas para buscar e levar essas doações, e foi uma coisa bem bonita de se ver, inclusive nas redes sociais, assim. Foi uma coisa que deu muito orgulho de fazer parte dessa comunidade. Verdade. E o mais bonito de tudo isso foi ver a comunidade botando a mão na massa mesmo. Existem pessoas lá construindo as casas estão sendo erguidas. Pessoas que estão entrando em contato para doar eletrodoméstico, móveis, roupas, doando alimentos, refeições prontas para as pessoas que estão lá trabalhando. Pessoas da comunidade alvoradense que estão lá, arregaçaram as mangas e estão ajudando essas famílias, nesse momento de isolamento, a terem seus lares restituídos. E como uma forma até de exaltar esse ato tão generoso, a gente preparou uma reportagem para vocês. Podem conferir. Olá, amigos do Portal Alvoradense, eu sou o Leandro Brandão e eu estou aqui na rua Pedro Osório, na Vila Aparecida, para contar para vocês um pouco da história, né, das vítimas dessa última tragédia que nós tivemos aqui no domingo, dia 19 de abril, onde 8 casas, né, pegaram fogo aqui num acidente lamentável, e nós viemos aqui contar um pouco da solidariedade, mostrar como estão as pessoas aqui, o que está sendo feito, né, e como é que está a situação hoje. Bom, estou aqui com a dona Fabíola Marques, né, aqui na Vila Aparecida,
onde aconteceu um incêndio no último dia 19 e nós estamos aqui para contar um pouquinho rapidamente o que aconteceu naquela noite do dia 19 e como está a solidariedade do povo de Alvorada e das pessoas que se comoveram com a situação de vocês aqui. Boa tarde. Boa tarde. Começou no domingo, era em torno de 9h20 da noite. A gente não sabe como começou o fogo, foi no terreno atrás da minha casa, né? E a gente só ouviu quando as pessoas começaram a gritar, tá pegando fogo, tá pegando fogo. Nós corremos com as mangueiras, mas não dava tempo, né? Logo em seguida os bombeiros chegaram com o caminhão estragado, entendeu? Dava para salvar as casas na hora que o caminhão chegou, só que ele estava estragado. E aí nesse momento, em menos de 10 minutos, nós perdemos 8 casas. A solidariedade está vindo do povo. As nossas casas estão sendo construídas com doação do povo, não envolve mais ninguém além do povo. Vaquinha online está sendo feita, não está sendo repassada para nós. Inclusive, nós estamos pedindo que não façam doação para as vaquinhas online que estão pedindo por aí. Porque quem quer nos ajudar com materiais, nós já ganhamos muita roupa, ganhamos cestas básicas, então não temos necessidade disso agora. E material de construção precisamos de muito ainda. Então, se o pessoal quiser fazer uma doação, vai na madeireira, paga e nos entrega a notinha, né? Nós vamos lá retirar conforme a nossa necessidade. Ou se quiser comprar o material diretamente e mandar para cá, também não tem problema. Quem quiser, então, comprar o material e mandar, pode entregar qual o endereço certinho aqui? É na rua Pedro Osório com a Travessa Fortaleza. Uma das coisas que a senhora ressaltou aqui um pouquinho antes da matéria foi justamente isso. Que está chegando aqui, que não vai ter utilidade para cá, está sendo doado para outras pessoas que precisam. Para outras pessoas. Tem pessoas que estão vindo de fora, que a gente nunca viu na vida, que chegam aqui e pedem, eu preciso de um armário, eu preciso de uma roupa, eu preciso de uma cesta básica, meus filhos estão passando fome. Nós estamos doando, porque nós já recebemos cesta básica, os trabalhadores, nós dividimos com cada um dos trabalhadores, porque tem crianças de 6, 7 até 60 anos, que são os voluntários que estão fazendo a obra das casas, está todo mundo se ajudando. Então, o que sobra para nós estamos dividindo com as pessoas de fora. Então, dona Fabíola, agora eu quero convidar a senhora para nos mostrar e mostrar para o nosso público aqui como é que está a construção, pode ser? Sim, pode ser sim. Vamos ali ver? Vamos. Tá, essa aqui é a casa do seu Luiz. Essa aqui era a minha casa, agora é minha casa. Aqui era a minha casa, agora já está construindo. Essa aqui é a sua casa? Essa aqui é a minha casa agora, né? Que já tudo isso que está aqui é tudo doação? Tudo doação do povo. É isso aí que eu quero deixar bem claro, já que eu estou fazendo essa reportagem, né? Eu quero deixar claro que é doação do povo e alguns materiais particulares que nós estamos recebendo, cada família particular, dos seus familiares, e está sendo dividido. O que sobra de uma casa vai para outra. Perfeito. Vamos lá conhecer a outra ponta agora. Solidariedade em alta aqui, então. Em alta. É a solidariedade na solidariedade. É uma humanidade que não tem explicação. A minha maior felicidade foi isso, sabe? Porque depois do incêndio, eu recebi o material da minha casa particular, dos meus familiares, e eu chorei aqui na frente porque eu disse, eu não quero ver minha casa se levantar, sem que a casa dos meus vizinhos esteja em pé. Entendeu? Então nós queríamos todas juntos. Então aqui, como vai mostrar a nossa câmera aqui, ó, o pessoal está fazendo a construção, né? Todo esse pessoal que está trabalhando aqui são voluntários, são pessoas também que foram vítimas, né? Perderam suas casas e junto com outros moradores e colaboradores estão levantando então novamente as casas. Um detalhe, essas casas que tinham aqui eram todas de material. Todas de madeira. E agora vão ser todas de material. Material, tudo com doação do povo. Vida nova, né, infelizmente numa tragédia que aconteceu, né, nós podemos agradecer porque nessa tragédia não se perdeu uma vida. Isso não, ninguém saiu ferido, tá todo mundo com ótima saúde e aí estamos juntos. Dona Fabíola, para a gente encerrar aqui, tem mais algum recado que a senhora gostaria de dizer, algum agradecimento para a sociedade em geral, alguma coisa que a senhora gostaria de falar para a gente finalizar essa matéria que também nos enche de emoção poder estar aqui?
Sim, eu quero fazer um agradecimento em geral para todo o povo, não só de Alvorada, de Porto Alegre, porque está vindo de tudo quanto é lugar, as doações, né? É um agradecimento em geral, como eu disse, com o coronavírus, né? Nós estávamos sem sequer um abraço, um beijo, e no dia do incêndio a gente recebeu tanto abraço, tanto beijo, que às vezes a pessoa até nem tem como ajudar numa doação, mas um simples abraço ou uma palavra de carinho, isso também nos ajudou muito. E nós nos fortalecemos mais, todos nós nos fortalecemos muito com isso que aconteceu. Meu agradecimento vai geral, não tenho palavras para agradecer, e é isso. Nós agradecemos a oportunidade de poder estar aqui, de contar um pouco da história de vocês, né? Entender que nesse momento o que mais tem que falar no coração de cada um de nós é o amor e a solidariedade. E isso a gente está vendo que está tendo aqui. Uns com mais, outros com menos, mas esse sentimento que tomou conta dessa cidade. Que Deus abençoe vocês, que dê tudo certo. Amém. Isso aí, então para o programa, para o nosso estúdio, essa matéria que certamente vai nos encher cada vez mais de emoção e que a solidariedade do povo de Alvorada, como de Porto Alegre, região metropolitana que acompanhou, pelos portais, enfim, por todos os canais por onde foram divulgados, possa ser cada vez mais presente na vida daqueles que mais precisam. E agora que a cidade está começando a voltar à normalidade, tentando reabrir o comércio, né, as coisas vão indo para um ritmo, em Alvorada se tornou obrigatório o uso de máscaras, né? Então, para ter uma forma mais fácil e prática e barata, principalmente, que é aquela dica que eu dei lá no início, que é uma coisa que você tem em casa, uma camiseta velha, por exemplo, essa aqui é do Natal de 1800 e alguma coisa. Ela vai fazer uma máscara. A gente vai fazer uma máscara. A gente pega a manga, corta bem próximo à costura. Vai ficar assim, ó. Já testei ela antes e assim, ó, eu tenho um filhote de 5 anos, eu fiz com a camiseta dele, ficou perfeita pro tamanho dele. Então isso também é uma dica legal, que se tiver criança em casa, se fizer com uma camiseta menor, fica o tamanho para a criança utilizar. Agora a gente vai pegar a barra da camiseta, eu vou dobrar assim para cortar mais fácil. É bom que fica dupla, né? Fica bem reforçada. Sim, fica dupla. E ainda se tu quiser dar uns pontinhos ali, fica um espaço para colocar um papel toalha, ou como o pessoal está usando muito agora com filtro de café. Daí esse pedaço aqui a gente vai cortar. Na verdade vai cortar em 4, porque dá para 2 máscaras essa barra aqui, daí já vai dar para as 2 mangas. Que vai ficar assim. Vai cortar a barra em 4. Passa por dentro da manga. E ó, se esticar assim, ó, ela já vai ficar um rolinho, já fica com um acabamento bem legal. Dá um nozinho aqui por dentro. Essa aqui vai ser a parte que vai prender atrás da orelha. Depois vira para que essa parte aqui fique pro lado de dentro da máscara. Faz a mesma coisa do outro lado. Que silêncio, gurias. Não vamos perguntar nada. A gente tá atenta. A gente tá atenta. Mas é bem rapidinho, a gente corta ali, faz rápido. o nozinho. E fica bem direitinho. Daí que dá para dar uma dobradinha para dentro, porque a outra parte vai ter a costura, vai ter acabamento. E tá pronta a máscara. Vocês viram, gente, que fácil? Com a manga da camiseta e um pedacinho lá da barra de baixo. E pode ser de qualquer estampa, né? Porque depende da camiseta. Depende da camiseta. Daí vai ficar estilosa ainda, se protegendo. Essa ficou um tamanho ideal que seria para mim.
Uma dica super prática, como a Dani falou, para proteger você e quem você ama, de baixo custo. Rápido. E agora está sendo de uso obrigatório para andar nas ruas da nossa cidade. E lembrando sempre que ao colocar e tirar, nunca entrar em contato com a máscara em si, tirar sempre pelas laterais aqui. Utilizou, lembrando que só se pode utilizar por um máximo 2 horas. Utilizou, guarda no saquinho, leva para casa, higieniza. Vamos falar também um pouquinho rapidinho sobre como higienizar a máscara, tá? É meio litro de água e 1 colher de água sanitária para lavar uma máscara. Deixar ao sol, depois que deixa de molho por meia hora, lavar com água e sabão e expor ao sol para secar. Pronto, pode ser reutilizada por diversas vezes. Vamos reforçar de novo o que a Daiane falou, que é de uso obrigatório na nossa cidade agora, para entrar nos comércios, para ir em mercados, para andar de aplicativo, táxi ou qualquer outra coisa, ônibus. Então é obrigatório o uso da máscara. Não esqueça, proteja, que nem a Dani falou, te protege e protege quem você ama. Exatamente. É isso aí, obrigada Dani pela dica e ficou muito legal mesmo. Então, para encerrar nosso programa, a gente vai colocar aqui a dica da Dani. E com o aliado em mãos do momento, a gente vai encerrando esse primeiro Portal das Gurias. Pessoal, só antes de encerrar, preciso mandar um beijinho lá para Capão da Canoa, para minha amiga Valéria Azevedo. Um abração para ti. E recadinho para as gurias que estão nos assistindo, curtam o vídeo, compartilhem e não esqueçam, quarta-feira, às 9 horas da noite da semana que vem, nós estaremos aqui de novo. Com o Portal das Gurias. Mandem suas sugestões de temas pra gente abordar nas próximas semanas. Tchau! Tchau! Tchau!